Segunda lei de Kirchhoff. A segunda lei de Kirchhoff, ela se refere à soma das tensões ao longo de uma malha. E ela diz que a soma algébrica das tensões ao longo da malha tem que ser igual a zero. Ou seja, se eu tenho uma tensão em um ponto e eu percorro toda a malha, eu vou retornar a esse ponto e vou ter a mesma tensão. Então, observem esse exemplo que nós temos aqui. E nesse exemplo nós podemos observar o seguinte. Se eu partir aqui, por exemplo, do ponto A, veja, aqui eu tenho uma resistência. E essa resistência, para que eu transforme em tensão, o que eu tenho que fazer? Veja, tensão é igual a resistência vezes a corrente. Eu tenho por esse circuito uma corrente que foi atribuída, que é a corrente I. Então, se eu pegar a resistência e multiplicar pela corrente, eu vou ter a tensão. E a tensão é o mesmo que eu tenho nessa bateria, nessa fonte. Então, observe o seguinte. Esses três pontos que eu tenho aqui, ó, se eu partir aqui do ponto A, então, passando por aqui, eu vou ter R1 vezes I, né? Eu vou ter aqui, ó, nesse ponto, R2 vezes I, aqui eu vou ter R3 vezes I, né? E eu estou, então, atribuindo uma tensão para cada um desses resistores, ou seja, estou multiplicando ele pela corrente. Já no momento que eu chego aqui na bateria, ou na fonte de tensão, então ele é somado automático, ou seja, ele é direto. Tá? Então, observem aqui, ó. Se eu partir aqui do ponto A e vou fazer o meu percurso no caminho anti-horário, veja o que acontece. Parti aqui do ponto A, o que eu encontrei aqui? Ó? Eu encontrei uma fonte de tensão. Quando eu tenho a fonte de tensão, ela é representada por esse símbolo aqui. E esse símbolo diz que o positivo é sempre o tamanho maior aqui, a letra maior, ou a perninha maior aqui do símbolo de tensão. Então, aqui eu tenho o ponto positivo, aqui eu tenho o ponto negativo. Veja que aqui, ó, como ela está invertida, eu tenho primeiro o negativo e depois tenho o positivo, correto? Então, se eu seguir aqui, ó, nesse sentido aqui, ó, veja, eu estou seguindo com o meu fluxo nesse sentido. Quando eu chego aqui, o primeiro ponto que eu encontro é um ponto positivo. Então, eu considero que essa tensão aqui, ó, E1, ela entra com o sinal positivo. Tá? Agora, quando eu chego nesse ponto, aí ocorre o contrário. Qual é o sinal que eu encontro aqui? Eu encontrei o sinal negativo. Então, veja que eu coloco aqui menos, certo? Isso aqui tem que ser igual ao quê? Ao consumo que eu vou ter nessas três resistências aqui. Ou seja, R3 vezes I. E, veja, eu vou perder corrente, então é positiva, ou seja, de positivo para negativo. Né? Aqui eu vou perder corrente também, então positivo para negativo, R2 vezes R1. E aqui R1 vezes I, então, também é positivo. Dessa forma, então, eu consigo fazer o percurso total. Né? E observem o seguinte. Aqui eu tenho a representação dizendo o seguinte. A soma algébrica das tensões ao longo de uma malha elétrica é igual a zero. Então, nós podemos observar aqui que eu vou fazer todo o percurso, vou retornar a esse ponto e vou ter o valor igual a zero. Correto? Então, aqui está. O somatório das tensões tem que ser igual a zero. Então, quando eu tenho uma fonte de tensão, o valor positivo vai ser o que tiver o lado maior. Aqui ó, é o valor positivo. O outro lado é o negativo. Certo? E quando eu tenho uma resistência, como é que eu determino qual é o lado positivo e qual é o negativo? Se a corrente está indo nesse sentido, o que acontece? Eu tenho um valor
inicial maior e um valor menor no final, porque eu consumo corrente nesse resistor. Então, sempre eu vou determinar se o meu sentido de corrente é esse aqui, ou seja, da esquerda para a direita, significa que quando eu chego no resistor, eu coloco primeiro o valor positivo e depois o valor negativo. E aí, então, a tensão vai ser dada pelo quê? A tensão vai ser dada pela resistência multiplicada pela corrente. Correto? Então, veja, nesse caso aqui, ó, eu tenho esse circuito e se eu seguir a malha A, B, D, F e A. Então, vamos lá. A, B, D, F e A. Veja, nós tínhamos atribuído que a corrente do tramo F, E, A, B seria no sentido horário. Tá? De F para B é de baixo para cima aqui. E no B, C, G e F é no sentido horário. Então, veja, esses três ramos que eu tenho aqui, eu vou seguir. Então, veja, a partir do ponto A, aqui o ponto A. Para mim chegar ao ponto B, veja, qual é o sentido da corrente? O sentido da corrente é esse aqui. Eu vou representar aqui. Esse aqui é o sentido da corrente. É o mesmo sentido esse aqui, correto? Então, veja, o que eu encontro o valor primeiro? O valor positivo está primeiro. Se ele está primeiro positivo, então aqui ele vai ser mais a resistência R1 multiplicado pela corrente. Qual é a corrente que passa aqui? A corrente I1, correto? Agora eu cheguei no ponto B. Agora o que eu vou fazer? Eu vou descer de B até D. Veja, qual é o valor que eu tenho primeiro aqui? Ó? Eu tenho a letra maior. Indiferente da corrente estar para cima ou para baixo, o meu sentido de fluxo que eu estou fazendo agora é esse aqui. Ó. Ou seja, eu parti de A para B, agora de B para D. Então, aqui eu tenho o valor positivo em cima. Então, mais a fonte E2. Agora, eu vou passar do ponto D para o ponto F. Ponto D para o ponto F. Observem, aqui a corrente está apontando para cima. Então, de D para F, esse resistor, o que eu tenho primeiro? Sinal negativo, porque ele está no sentido contrário da corrente, que eu estipulei. Então, observem aqui, ó, R2 negativo vezes o I2. Ó. R2 vezes I2. Como ele está no meu sentido da malha, é no sentido horário, e aqui eu estou no sentido anti-horário. Veja, agora eu cheguei no ponto F, e no ponto F eu vou até o ponto E, F até E. Veja, nesse caso, a minha malha ela está no sentido horário e a minha corrente que está passando aqui ó, é a corrente I1. A corrente 2 só vai de F até B. Então, observem, aqui nesse sentido, ó, a minha corrente passa nesse sentido, no mesmo sentido I1. Então, aqui, ó, como ele está no mesmo sentido, o primeiro valor é positivo. Olha aqui, ó, R4 positivo, vezes o I1, né, vezes o valor de I1, que é esse aqui. Então, R4 vezes I1. E, por último, o que vai acontecer? Aqui, ó, eu vou passar por esse ponto. Então, o primeiro ponto que eu encontro é o positivo, logo, o valor vai ser positivo aqui no início. Correto? Então, veja, vou desmarcar agora os valores que foram marcados, mas observem que aqui eu consegui fazer, então, todo o percurso, né, todo o percurso para a malha A, B, D, F, E, A. Agora vamos fazer a outra malha, que é B, C, G, F, D e B. Vamos lá. B, C, G, F, D e E. Então, a malha vai ser essa, nesse sentido. Correto? Esse aqui é o meu sentido da malha, essa malha que eu estou vendo aqui. E eu estou partindo do ponto B. Aqui o ponto B. A partida foi aqui. Então, veja, a primeira coisa que eu encontro aqui é uma fonte.
O que essa fonte tem aqui? Um sinal negativo aqui. Ó. Então, entra aqui a fonte com sinal negativo primeiro. Menos E1. Agora, eu tenho o percurso de C até G. Veja, qual é meu sentido aqui? É no sentido horário. Então, o primeiro valor é positivo, porque ele está de acordo com a corrente que está apontando para baixo. Então, positivo. Veja aqui, R3 vezes I3. R3 vezes I3. Quando eu chego no ponto G para vir até F, G para F, observem. O que eu encontro aqui? Eu encontro o sinal positivo aqui. Ó. Primeiro, o sinal positivo para E4. Aqui, ó, E4 é positivo. Agora eu vou de F para D. De F para D. Veja, qual é a corrente que passa aqui? É a corrente I2. E para onde que ela aponta? Ela aponta para cima. E qual é meu sentido aqui? Também para cima. Então, logo, esse valor vai ser positivo. Então, R2 vezes I2, R2 vezes 2 é positivo. E agora eu tenho de D até B, fechando a malha, eu tenho aqui uma fonte. Veja, qual é meu sentido aqui? Ó? Meu sentido é o horário. Logo, eu estou subindo aqui. Qual é o valor que eu encontro primeiro? Um valor negativo. Então, a fonte é negativa nesse primeiro valor. Então, veja, eu tenho que seguir a malha que eu determinei e as correntes que eu atribuí lá no início. E eu vou fazer todos os percursos e compor as equações das malhas.